Vamos lá, bom dia, né? Vamos retomar mais um material aí, mais uma apostila de direito administrativo começando do zero. Estamos aí com Ilha, o Luiz Carlos. Ontem nós terminamos, né, parte introdutória inicial do direito administrativo, administração pública, Estado, governo, sistemas administrativos, regimes administrativos, conceitos na escola de administração pública. E agora a gente vai iniciar um material muito importante, que é o material de princípios da administração pública. Muitas vezes você consegue resolver uma questão só sabendo um princípio da administração pública, mesmo sem ter decorado uma legislação. Às vezes, só você lendo ali, isso aqui não faz sentido, que é o princípio da administração pública, então isso aí o cara provavelmente alterou, deixa eu ajeitar aqui a câmera aqui, provavelmente alterou o texto legal para ficar dessa forma, e não faz sentido. Porque às vezes você faz isso, eu já fiz provas de legislação que eu fiz isso. Eu li a legislação e falei, cara, isso aqui ninguém vai fazer uma legislação assim. Então, tá errado. Sem saber a legislação. Depois que conferi o gabarito, acertei. Por quê? Porque raciocínio jurídico, entendimento de princípio, você sabe que como é que são feitas as normas internas na administração pública, você sabe que aquilo ali está errado. Né? Não, ninguém iria fazer na sua sã consciência um regimento, uma norma, uma portaria daquele formato ali. Só se fosse para ser chamada a atenção. E aqui é a mesma coisa. Aqui a gente vai estudar os princípios, todo o ramo do direito, os ramos do direito se dividem e a partir daí eles passam a ser autônomos, essa autonomia é só para fim didático, mas mesmo assim eles constroem um conjunto de princípios. A gente vai ver noções gerais de princípios, princípios expressos na Constituição, o direito administrativo tem princípios expressos na Constituição, princípios implícitos, né? Conclusão, resumo e as questões comentadas, né? Então vamos lá começar a leitura. Lembrando que nosso material é feito no formato de leitura integral, então pode ser usado como um e-book para você ficar ouvindo ou assistindo, acompanhando a leitura, ou como podcast, já que a gente lê e debate aqui com Ilha e Luísa aquilo que a gente está lendo. Então, vamos lá, princípios, noções gerais de princípios. As normas jurídicas que compõem nosso ordenamento jurídico usualmente se dividem em regras e princípios. Deixa eu botar também gosto de ficar com um lapisinho aqui que a gente vai riscando, a gente vai debater. Regras e princípios. Uma regra jurídica, consoante leciona Marcelo Alexandrino, em geral é formada por um conjunto de hipóteses e consequência lógica da ocorrência daquela hipótese. Uma vez identificada aquela hipótese, a lei impõe concretamente a consequência. Por exemplo, ao completar determinada idade, hipótese, o servidor público será compulsoriamente aposentado. Consequência. Ou seja, tem uma regra jurídica aí. Para o ministro Luiz Barroso, Luiz Roberto Barroso, regras são geralmente relatos objetivos, descritivos de determinadas condutas e aplicáveis a um conjunto de delimitados de situações. Ocorrendo a hipótese prevista no seu relato, a regra deve incidir pelo mecanismo tradicional de subsunção, enquadrando seus fatos na previsão abstrata e produz-se a conclusão. Então, o que ele está dizendo aqui? O que é regra jurídica? A regra jurídica é a imposição, é a legislação positiva, né? Pode ser uma norma legal, infralegal, né? Ou até mesmo constitucional, em que você tem um relato aqui, do texto aqui, então, do ministro Luiz Barroso, né? Um relato objetivo e tem uma aplicação para aquele relato. Aí você comparar a situação fática, esse relato se chama subsunção. E tem os princípios, né? Então, basicamente, o que ele está dizendo aqui é você tem uma regra a todas, né? O ramo ordenamento jurídico tem regras e princípios. Ele está explicando regra para a gente. Regra jurídica né, na realidade, aquela consequência lógica de aplicação de uma norma. Uma norma não, tipo, eu não vou usar esse termo norma, porque lá na frente acho que ele pode explicar o que é norma. E o que é um princípio? Por outro lado, é uma norma jurídica que se apresenta a alto grau de indeterminação e generalidade. Seu conteúdo é muito mais amplo e menos definido que o da regra. Por exemplo, a administração pública obedecerá ao princípio da moralidade, artigo 37, caput. Notem a infinidade de situações que estarão alcançadas por este comando e, por outro lado, o conteúdo indeterminado que tal norma impõe. Também na visão do ministro Luiz Roberto Barroso, os princípios contêm relatos de maior grau de abstração.
Aqui. Não especifica a conduta a ser seguida, se aplica a um conjunto amplo, por vezes indeterminados de situações. Por esta razão, sua aplicação deverá ocorrer mediante ponderação. O intérprete irá aferir o peso que cada princípio deverá desempenhar na hipótese mediante concessões recíprocas. Para o sistema jurídico como todo, a função principal dos princípios é conferir unidade e harmonia ao ordenamento jurídico, o que eu falei dando aqui? A unidade do ordenamento jurídico. Diante do conteúdo tão abstrato dos princípios, muitos podem pensar equivocadamente que estamos diante de meras recomendações normativas, ou como diz parte da doutrina, simples cartas de intenções. Não é bem assim. Os princípios, assim como as regras jurídicas, possuem força cogente. Isso aqui é importante, hein? E a gente confunde isso. Acha que o princípio, ou às vezes até no dia a dia ali dos processos administrativos que a gente recebe no requerimento, tem pessoas que, não está na norma, mas peraí. Isso aí, se a gente negar, tem que justificar. Isso aí, se a gente só levar em conta a norma, a gente está quebrando o princípio. Então, tem que fazer essa harmonização com o princípio, né? Também deve ser obrigatoriamente observado. O que ele está dizendo aqui? Por exemplo, você tem a regra jurídica. A regra jurídica, ela diz assim, ela é clara. Então, servidor público completar 75 anos vai ser aposentado. A administração pública, olha só, a administração pública, ela, ao fazer uma compra, necessariamente tem que fazer uma licitação. Isso é uma regra jurídica, tem que fazer a licitação. Mas na hora que eu vou fazer a licitação, eu posso fazer de qualquer jeito? Não, tem que observar um conjunto de princípios. Eu vou fazer a licitação, mas tem que observar o princípio da impessoalidade. Eu não posso escolher uma pessoa específica. Isso é um princípio. Eu não posso, né, fazer de forma que não tenha economicidade. É o princípio da eficiência, da economicidade. Então, tem que fazer a observação dos princípios. E mais do que isso, né? Agora, eu tenho que ler a mudança na lei de improbidade administrativa, mas o fato de você desrespeitar um princípio gera também um ato de improbidade administrativa. Então, os atos de improbidade administrativa não são só atos aqueles que geram enriquecimento ilícito. Na verdade, são 3. Na verdade, agora são 4, né? Tem o acréscimo do 11A, né? Mas são atos que geram prejuízo erário, né? Há atos que geram enriquecimento ilícito e atos que são contra os princípios da administração pública, atos de improbidade administrativa. Então, princípio é mais do que a gente acha, não, moralidade é muito genérico, moralidade. Não, no dia a dia você vai sendo construindo pela doutrina e jurisprudência o que seria moralidade administrativa. Então, um ato administrativo, por exemplo, que atende a todas as regras jurídicas aplicáveis, mas de respeito ao princípio da moralidade administrativa, será considerado inválido, devendo ser objeto de declaração de nulidade. Outro exemplo deste efeito cogente dos princípios pode ser a visualização na edição de leis por parte das casas legislativas. Um princípio, enquanto norma jurídica, é capaz de impedir a produção de regras jurídicas contrárias ao seu conteúdo, mesmo que desprovido de qualquer regulamentação. Isso aqui também é importante. Isso aqui, ó, um princípio enquanto norma jurídica, aqui ele falou norma, não é regra. O princípio ele é uma norma jurídica também. Daqui a pouco eu explico esse negócio que fica falando norma, regra, é capaz de impedir a produção de regras jurídicas. Aqui a norma, o princípio se torna uma norma, né, que proíbe a construção de uma regra contrária ao seu conteúdo, mesmo que desprovido de qualquer regulamentação. Vou explicar isso aqui, esse termo aqui, que isso aqui é uma verticalização dessa coisinha rápida aqui. A regra jurídica seria o seguinte, por exemplo, eu boto uma placa, de novo, vou explicar esse conceito, eu boto uma placa na porta de um restaurante e digo, é proibido entrar com cachorro, proibido entrar cachorro. Isso aí é regra, eu estou dando uma regra. A pessoa olha ali, é proibido entrar com cachorro, ok. A pessoa vai lá, pega um urso, isso daí está no livro, né? Esqueci agora o autor francês, alemão, desculpa, alemão. Pega lá um urso, vem com o urso, vou entrar no restaurante. Aí o cara vai chegar lá na porta do restaurante, o cara, não pode entrar com urso. Não, peraí. Tá escrito ali que não pode entrar um cachorro, com urso eu posso. Não é assim.
porque aquilo é uma regra. A regra ela serve para orientar para você criar uma norma. Ou seja, o fato que está ali na lei, por isso que tem gente que fala, ser advogado, ser juiz, é fácil, é só ler o que está escrito e acabou. Não, não é assim. O que está escrito é uma regra. O que se aplica nas relações sociais são normas jurídicas. Norma jurídica é a interpretação da regra. A interpretação da regra no caso concreto. Então, o advogado, o juiz, ele faz a interpretação do que está escrito na regra jurídica e faz uma norma própria para o caso concreto. Para cada caso concreto, a regra jurídica vai ser aplicada de um jeito. Você vai ter uma norma jurídica diferente. É igual você pegar um artesão, né? Você pega um artesão, quem fala isso é o Eros Grau, fala, você pega um artesão, né, e diz para ele assim, ó, tá aqui, ó, essa madeira. Eu quero que você faça uma mulher, né? Quero que você dê um tronco de madeira para o artesão e fala, quero que você faça uma mulher. Daqui a pouco você volta com o artesão e foi lá e fez uma mulher. O outro foi lá e fez outra mulher. Todas as duas não são mulher, três, sei lá, quantos artesãos tivessem são mulher, todas não vieram do mesmo tronco da madeira, mas provavelmente cada uma vai ter um negocinho diferente, porque o artesão é diferente, é outra pessoa. Então, a norma jurídica é nessa forma. Você tem o tronco da madeira, que é a regra jurídica, só que para cada caso concreto, você vai aplicar de um jeito. E o que ele está dizendo aqui é que o princípio ele se torna uma norma jurídica, ou seja, uma norma a ser seguida, né? Então, só uma norma a ser seguida. Por exemplo, na verdade, ali você tem um princípio que você não quer expor as pessoas aos animais, né? Dentro de um restaurante. Então, ali a norma jurídica não é porque é cachorro, é porque ele botou, por exemplo, o cachorro. A regra jurídica que é criada no nosso Congresso Nacional é uma regra mais ou menos assim, entendeu? E aí, para cada caso prático, você vai aplicando. Tem regra que é específica. O servidor público completou 75 anos e é aposentado compulsoriamente. Mas tem regras que são genéricas, não são de aplicação assim. Então, pode ser uma situação, por exemplo, da administração pública tem que licitar. Opa, isso daí é mais genérico do que o específico, eu sei. Então, para fazer a concretude disso, você vai precisar de mais especificações e, eventualmente, na maioria dos casos, de princípios. Então, as licitações públicas têm vários princípios. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, a partir do momento que eu instituo os princípios do ramo do direito, é isso que ele quer explicar nesse parágrafo, eu não consigo depois, né, tentar criar regras, né, e aí eu estou falando de regras, não normas, criar regras que contrariam esse princípio. Vamos lá. Hoje nós temos um princípio da moralidade e já ficou consagrado que o princípio da moralidade inclui o não nepotismo. O que é nepotismo? Nepotismo é eu contratar um parente, né, para trabalhar na administração pública. Eu sou, sei lá, um juiz, um prefeito, um promotor e trabalha alguém e contrata alguém que é do meu círculo familiar, né? Faz parte da minha família para trabalhar comigo. Isso é um nepotismo. Não existe, não sei se vocês sabem sobre isso, não existe nenhuma regra jurídica. Regra jurídica. Falando regra, nenhuma lei proibindo isso. Existe na Constituição o artigo 37 dizendo que é o princípio da moralidade. Você não pode contratar seus parentes, porque você quebra moralidade, impessoalidade. O que tem hoje é uma súmula vinculante. Se lembra que a gente estudou na aula passada? O súmula vinculante significa o quê? Que isso passa a ser uma fonte primária do direito administrativo, né? É uma súmula vinculante 13. Mas do ponto de vista da regra jurídica, não existe uma lei, não existe uma regra jurídica. Mas o princípio da moralidade fez com que surgisse essa norma jurídica. Qual é a norma jurídica? Eu não contrato parente. Qual é o princípio? Moralidade. Eu posso fazer uma lei que eu vou contratar parente? Não posso mais. Porque tem uma súmula vinculante. Desculpa. A súmula vinculante não proibiria a contratação de parente. Se lembra que a súmula vinculante ela não vincula o poder legislativo? A súmula vinculante vincula quem? A administração pública e o próprio poder judiciário. Você lembra que quando a gente viu a súmula vinculante? A súmula vinculante ela não pode deixar com que o Congresso Nacional deixe de fazer as leis. Então, eu posso fazer uma súmula vinculante, ou, desculpa, uma legislação contrária à súmula vinculante, ou seja, superar a súmula vinculante. Isso acontece. Porque a lei está feita de um jeito
que aí o Supremo vai e diz, não, não pode ser desse jeito, tem que ser desse jeito. Então, eu vou fazer uma súmula vinculante aqui. Aí o legislador vai lá, o Congresso Nacional muda a lei, aí a súmula vinculante a gente chama de superada, ela é superada, não se aplica mais. Mas nesse caso, não tem como você superar a súmula vinculante, porque, na verdade, se você resolver propor uma lei que você pode contratar parente, você está indo contra um princípio. Indo contra um princípio, você não consegue. Por quê? É isso aqui, ó. Um princípio, enquanto norma jurídica, é capaz de impedir, ó, ele impede a produção de regras jurídicas, de fazer uma lei que seja contrária ao seu conteúdo. Então, eu não consigo fazer hoje no Brasil uma norma jurídica, uma regra jurídica que me dê o direito de contratar um parente meu para trabalhar comigo, eu sendo coordenador. Isso aqui é um nível verticalizado desse início aqui, de entender o que é a diferença entre regra, norma e princípio. E aí, não querendo expor alguns colegas, mas tem colega assim, ó, advogado antigo, né, que eu estou participando da OAB, advogado assim, de alto nível, ainda confunde regra com norma jurídica. Coisa simples, mas que às vezes até parece filosófica, mas não é, mas é uma questão prática, até na hora de, vamos dizer assim, de peticionar, né? Na hora de peticionar, você mostrar para o juiz, ó, a regra é essa, o caso do meu cliente é esse, a norma jurídica a ser aplicada é essa. Então, quero que o senhor diga que a regra, né, é essa, e que, na verdade, na hora de ter meu entendimento como advogado, a norma que se criou para esse caso concreto tem que ser aplicada dessa forma, de acordo com isso, aquilo outro, o juiz. Entendeu? E, às vezes, tem gente que não consegue fazer esse arrazoado para o juiz. Né? Vamos lá, vamos resolver uma questão. Fundação Carlos Chagas, Tribunal de Contas do Estado do Piauí, assessor. Os princípios previstos na legislação infraconstitucional são regras desprovidas de sanção pelo seu descumprimento. E o modo de sua violação não se consubstanciam, né, em ilegalidade. Olha só, os princípios previstos na legislação infraconstitucional são regras desprovidas de sanção pelo seu descumprimento, de modo que a sua violação não se consubstancia em ilegalidade. Errado, né? Por quê? Porque na hora que eu boto um princípio dizendo assim, numa lei, por exemplo, na lei do processo administrativo, eu digo assim mesmo, o princípio aqui é o princípio da celeridade. Na hora que eu descumpro esse princípio, eu deixo de cometer minha ilegalidade, está na própria lei, o princípio. Porque, de novo, o que ele está tentando explicar aqui é que o princípio é mais genérico. Quando ele vem na lei, na Constituição, por exemplo, na Constituição está lá o famoso LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É genérico. O que é isso? São princípios que estão expressos na Constituição. E a doutrina e a jurisprudência vão construindo o que cabe dentro de cada um desses princípios. E o fato de eu desrespeitar aquilo, eu torno o meu ato inconstitucional. Se eu tiver princípios dentro de uma lei, tipo o princípio da segurança jurídica, aí a doutrina e a jurisprudência vai dizer o que é que cabe dentro desse princípio. Se eu desrespeitar esse princípio, o que é que eu estou fazendo? Eu estou desrespeitando a lei, então é legalidade. Não é o fato de estar genericamente dizendo princípio de segurança jurídica, ele não é de aplicação, ele vai ser de aplicação. Agora, o entendimento dele, o que é que cabe, o que é que não cabe, é você estudando o ordenamento jurídico daquele ramo. Corrobora a importância dos princípios no nosso ordenamento jurídico, a previsão constante da Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429, essa lei mudou agora, essa semana, né? Não sei se vocês sabem. Então, assim, aí é a dica de concurso. Toda legislação nova que, assim, surgiu, ou toda legislação que foi mudada, é concurso. É, tipo, questão de concurso. É prioridade de revisão de véspera, prioridade de estudar para a prova. Então, a lei 8429 foi modificada assim, gigantemente agora. Então, debruçar nela, porque provavelmente nos próximos concursos, se o cara cobrar lei de improbidade administrativa, você acha que eles vão cobrar qual questão da lei? A questão que, justamente, aquilo que acabou de ser mudado. De que a violação dolosa a princípios da administração pública constitui atos de improbidade administrativa. Aqui, a Lei 8429, artigo 11, constitui ato de improbidade administrativa
que atenta aqui, ó, contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Vamos lá, SEBRASP, Tribunal, mais uma questão, Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, analista judiciário, afronta a qualquer um dos princípios explícitos da administração pública. Os princípios explícitos que ele fala são os princípios que estão na Constituição Federal. O LIMP, né, por exemplo? É o LIMP. Pode configurar ato de improbidade administrativa? Sim, né? Sim. Que é um Falou há pouco princípio da tempo, senhor, né? É isso aqui, ó. Quando ele fala aqui que atenta contra os princípios da administração pública, é qualquer princípio que você encontrar numa lei ou na Constituição. Então, você comete ato de improbidade administrativa. Em outro giro, repare que a amplitude e abstração dos princípios faz com que eles incidam simultaneamente ao mesmo caso concreto, gerando a colisão ou conflito entre dois ou mais princípios. Nessa situação, o intérprete se socorre do método da ponderação. Ou seja, você lá como juiz, como advogado, como promotor, tem duas pessoas litigando. Uma está alegando, né, um determinado direito baseado no princípio, a outra está, né, alegando na contraparte determinada situação com outro princípio. E aí, como é que eu resolvo? Qual o princípio que vai prevalecer? Aí você usa o método da ponderação, que é o quê? Por meio do qual é feita uma valoração do peso de cada princípio, à luz do caso concreto. Como nenhum dos princípios deve ser visto como valor absoluto, isso aqui é como se fosse a teoria dos direitos fundamentais, quer dizer, eu tenho princípio, tenho que observar, não posso fazer lei, mas ele não pode ser absoluto, né? Nesta ponderação, há que se falar uma hierarquia material entre os princípios. Os valores informados por cada princípio a priori são igualmente importantes, devendo ser ponderados à luz do caso concreto, a depender das circunstâncias de cada situação. Um princípio irá prevalecer sobre o outro, mas não se pode afirmar de antemão que aquele princípio prevalecerá em toda e qualquer situação. O que ele está dizendo assim? Conflito de princípios, ou a gente estudou direito constitucional, princípios de direitos fundamentais. Teve o conflito, eu posso dizer de cara quem é, né, que vai sobressair, qual o direito fundamental, qual o princípio que vai sobressair, aqui especificamente o princípio, não. Eu vou ter que ver o caso concreto e dizer, olha, nesse caso, né, esse princípio aqui eu acho que tem que ponderar. Por exemplo, no próprio princípio que eu falei para vocês da moralidade administrativa, teve casos que foi ponderado, né? Então, chegou casos no STF dizendo, olha, nesse caso aqui, o cargo é de secretário de Estado, secretário do município, entendeu? É um cargo que não é técnico, não estou dando emprego para a pessoa, estou expondo a minha administração. E se der errado, a pessoa for ruim, é diferente de eu dar um cargo para um familiar meu lá de um baixo escalão, se ela não for trabalhar, não vai dar em nada. Outra coisa é dar um cargo para o meu familiar, só estou dando o exemplo desse caso, dar um cargo para o meu familiar que ele vai ser o secretário de Estado e vai estar exposto. A imprensa, se ele fizer merda, vai cair de pau em mim, que sou prefeito, em mim, que sou governador. E aí? Aí o Supremo disse, nesse caso, é uma exceção da súmula 13, de contratação de parente. Nesse caso, o secretário ele não entra nessa restrição. Entendeu por que a diferença? Porque nesse caso aí é bem diferente, ou seja, fiz uma ponderação do princípio. Aí, nesse caso, ponderou o princípio, né, da eficiência. O cara está dizendo que vai ser melhor ter, sei lá, a mulher dele, o filho dele, quem for ali como secretário dele, vai ser melhor para a população, ainda que, né, o princípio da moralidade seria problema, mesmo assim o Supremo falou, não, nesse caso está certo. Ou seja, você vê que não é absoluto, né? O princípio não é absoluto. Ah, está quebrando o princípio da moralidade? Não, não é absoluto isso. Vamos lá. Os valores informados por cada princípio a priori são igualmente importantes, devendo ser ponderados à luz do caso concreto, a depender das circunstâncias de cada situação. Um princípio irá prevalecer sobre outro, mas não pode se afirmar de antemão que aquele princípio prevalecerá em toda e qualquer situação. Por exemplo, é possível que o princípio da legalidade deixe de prevalecer sobre o princípio da segurança jurídica. E é exatamente o que ocorre na chamada teoria do funcionário de fato. Daqui a pouco a gente explica isso aqui. Teoria do funcionário de fato. Ou com a decadência e a prescrição.
Nestas situações, o ato ilegal é preservado e continuará a produzir efeitos em razão da necessidade de estabilizar as relações jurídicas. Percebo que nessas situações a ponderação resultou de maior valoração. Aqui, ó, foi maior valoração para quê? Para o princípio da segurança jurídica, o que poderá ocorrer em outras situações, ocorrer em outras situações. O que é isso aqui? Primeiro, o que está dizendo? Que nós temos qual o princípio máximo? O primeiro do LIMP, o L, da legalidade. Né? O que eu falei na aula de ontem, lá naquela apostila? Nós temos o quê? Como administrador público, só posso fazer aquilo que está previsto em lei. É o princípio da legalidade. O cidadão pode fazer tudo que não é proibido para ele. Eu só posso Reserva fazer tudo. legal, né? Que chama também. O princípio da reserva legal. Não, da reserva legal é outro conceito. É outro conceito? Uhum. O princípio da reserva legal é que aquilo só pode ser feito, só pode ser Mediante. aquilo, né, mediante o que tiver lei aprovada no Congresso Nacional. Entendeu? Sentido Isso aí. estreito. Vou voltar um pouco para a gente também fechar isso aí, para você também nunca mais, vamos dizer assim, se equivocar. Existem dois princípios: o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal. O princípio da reserva legal é aquilo em que eu digo, ó, isso aqui é princípio da reserva legal. Significa que aquilo ali só pode ser regulamentado, só pode ser mexido por lei em sentido estrito, reserva legal, aprovada no Congresso Nacional. Quando eu falo princípio da legalidade, estou dizendo isso aqui só posso fazer se estiver previsto em alguma norma. E aí pode ser uma portaria, uma instrução, um decreto. Decreto, né? Não se confunde. Reserva legal com legalidade. Isso daí também pode quem prova. Tá ok. Princípio da Legalidade é mais amplo mais e amplo, princípio da reserva legal mais estrita que ali, essa lei. lei aprovada no Congresso. Tá ok, professor. Obrigado, viu, pela correção. O que a gente está falando aqui, é que o princípio que rege a administração pública é a legalidade. E eu, administrador público, só posso fazer o que está previsto na lei, na legalidade. Na lei, quando eu falo assim, está numa portaria? Não. Está no decreto? Não. Está numa instrução normativa? Não. Então, eu não posso, né, autorizar isso. Mas veja bem, olha o que ele fala aqui, uma situação chamada teoria do funcionário de fato. Só quem pode conceder determinado, vamos dar um exemplo do INSS, que é o mais clássico. Só quem pode conceder uma aposentadoria é quem? É um servidor público do INSS, um técnico, analista que está lá na frente de um sistema, vai ouvir o cidadão, vai pegar os documentos dele, certo? E vai conceder, vai analisar o processo, vai conceder. Isso é chamado o quê? É competência. Quem tem competência, né, compete para fazer aquele ato administrativo, um servidor público, designado ali para aquela função ali de receber as informações, os documentos. Um cara louco qualquer foi lá para o INSS, e não é louco, não é mentira não, isso acontece na realidade. Senta lá, fala aí, o que você quer? Me dá. O cidadão lá, e não sabe se o cara é servidor ou não. O cara está de crachá, está falando, está pegando os documentos dele. Eu não posso dizer, me mostra que você é servidor. Estou achando que você é meio louquinho aí. E aí? Você não vai fazer isso. Você é um cidadão, uma pessoa idosa. Tá, toma aí meus documentos. Ah, tá concedido, tá. A pessoa começou a receber os documentos. Mas isso que o louco fez estava tudo dentro da lei. Assim, o documento estava correto, o direito estava correto, o tempo de serviço, tudo estava correto. Ele fez correto. Só tem um problema, ele não era servidor público, ele não era competente para fazer aquilo mais. Ou ele poderia até ter sido servidor e, por algum motivo, ele foi, na realidade, aposentado por loucura, por invalidez. Mas ele fez tudo certinho. E aí, vai prevalecer o quê? O princípio da competência, da legalidade, que está errado, eu vou cortar a aposentadoria da senhora, do senhorzinho lá, do velhinho ou da velhinha, ou vou prevalecer o princípio da segurança jurídica? Vou convalidar aquele ato? Não, princípio de segurança jurídica. Não tem nada aqui que prejudique essa situação. Documento dá certo, cálculo está certo, a pessoa não usou de má fé, ela achava que era um servidor, não usou porque era o doidinho ali, fez tudo certinho. Peraí, professor, para não confundir a cabeça. Então, nessa situação hipotética aí, o ato do loucão aí, digamos assim, é válido? Não é nulo, não? Não, É válido? é válido. Tá. É isso aqui que ele está explicando. Pela É segurança o jurídica. princípio Tá. da segurança jurídica.
Porque, na verdade, a pessoa não tem como conferir quem é quem não é servidor, você como cidadão. Se a pessoa está ali, ela é servidor. Não vai chegar Agora, perguntando, me dá aí, a- quanto tempo você trabalha agora, na... agora, se ele usurpou a função pública, que é crime, fez qualquer coisa, isso é problema dele com a administração pública. Aí eu não posso ser prejudicado por um problema da administração pública. Então, nesse caso, a justiça, ou a própria administração pública vai dizer, olha, aqui vai prevalecer o princípio da segurança jurídica. E eu poderia dar o exemplo do outro, mas eu posso dar depois numa outra aula ali, da decadência da prescrição. Mas para a gente avançar aqui nas páginas, para a gente pelo menos fazer 10 páginas hoje aqui, ou 8, 9. Ok, Vamos obrigado. lá, está na quarta ainda. Vamos lá. Como não há hierarquia ou prevalência absoluta de um princípio sobre o outro, a questão abaixo está incorreta. Vamos lá. Os princípios que balizam a atuação da administração pública comportam gradação para fins de aplicação em situações concretas, sendo os da moralidade e eficiência prevalentes, considerados prevalentes, não dá para saber a priori, né? Como eu falei aqui, ó, não dá para saber a priori. O princípio da moralidade, nesse caso aí, de eu nomear a minha mulher como secretária, deveria prevalecer, então ela não pode ser, porque ela quebra a moralidade de contratar um familiar? Não. Porque nesse caso o Supremo disse, não, nesse caso é assim, como se der ruim, a mulher dele for analfabeta, for o que for, vai sair na imprensa, que a secretária tal está fazendo besteira. Então, nesse caso, não dá para saber a priori. Nada é que nem teoria dos direitos fundamentais. Não dá para saber quem vai prevalecer em cada situação. Você tem os princípios, vai botar a situação fática, quase concreto, e vai dizer, nesse caso, é esse aqui. Então, não dá para dizer assim, a priori, sempre esse vai prevalecer. Não. Esse que sempre vai prevalecer numa situação concreta, às vezes ele pode não ser preponderante. Como veremos a seguir, alguns desses princípios encontram-se expressos, né, que é o chamado limpo, explícitos, né, no texto constitucional, enquanto outros são inferidos pela doutrina, a partir da análise sistemática da Constituição Federal, como os denominados implícitos, né, ou reconhecidos. Apesar desta diferença textual, implícito versus expressos, ambos possuem a mesma relevância jurídica para análise, né, jurídica. Além disso, conforme iremos comentar adiante, vários dos princípios implícitos da Constituição Federal foram posteriormente explicitados nos diplomas infralegais, como é o caso do princípio da segurança jurídica, né, previsto na lei, no artigo 2 da Lei 9784, né, que é a Lei do Processo Administrativo. Vamos lá. Antes de avançar, vamos aproveitar para sistematizar. Vamos ver esse gráficozinho que eu guardo de gráfico, que aí memoriza melhor. Aqui, tá aqui certinho. Então, nós temos os principais aspectos gerais. Nós temos uma espécie, né, espécie de norma jurídica, né? A norma jurídica, ela tem força congente, né? Maior grau de abstração, né? Os princípios, né? Esses são aspectos mais. Ele é como se fosse uma norma jurídica, tem maior grau de abstração, aplicam-se a um conjunto amplo de situações, conflito entre dois ou mais princípios, você usa o método da ponderação, não é hierarquia ou prevalência de um sobre o outro, ou seja, não existe o princípio sobre o outro, são expressos, o do artigo 37, né? E os que estão, né, dispersos na Constituição são implícitos, são entendimentos, entendeu? Então, o princípio da segurança jurídica, né, o princípio da devido processo legal, e não está no 37. Por que ele tá dizendo que é implícito? Porque é o seguinte, no 37, no artigo 37, lá é o capítulo da administração pública na Constituição Federal. Então, tudo que está de princípio lá é princípio da administração pública. Só que tem princípios que estão, por exemplo, no artigo 5º. Aí eu não aplico na administração pública? Não, tem que aplicar também. Então, a segurança jurídica, ela está o quê? Está no artigo 5º. Devido processo legal que se aplica aos processos administrativos também, está onde? No artigo 5º. Não é da administração pública? É. Processo administrativo na administração pública. Então, não é só o que está no 37, porque do 37, do artigo 37 ao 45, na Constituição Federal, são os artigos que falam assim, da administração pública. A Constituição Federal é dividida, né, em seções e capítulos. Então, esse é o capítulo da administração pública. É por isso que lá a gente chama de explícitos. Agora sim, tecidas essas considerações, vamos passar a estudar, vou botar de novo grande,
passar a estudar individualmente os princípios mais importantes para o direito administrativo, iniciando por aqueles explicitados no texto constitucional. Então, vamos no LIMP, né? Neste tópico, iremos trabalhar os 5 princípios fundamentais ou básicos previstos no artigo 37, o famoso LIMP. Então, nós temos lá no 37, a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes, ou seja, executivo, legislativo, né, e judiciário, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, esquematizando, a administração pública, direta e indireta, qualquer dos poderes, da União, dos estados, Distrito Federal e municípios, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos lá. A partir da questão abaixo, veja que o rol de princípios expressos no texto constitucional, o LIMP, ainda cai na prova. Isso aqui, ó, SEBRASP, Tribunal de Contas da União, Auditor Federal de Controle Externo. Falar nisso, hoje saiu o edital do TCU, de auditor. Quem estuda para o Tribunal de Contas, saiu o edital do concurso de auditor hoje. O princípio da eficiência, considerado um dos princípios inerentes à administração pública, não consta na Constituição, não consta expressamente na CF, errado, né? Acabamos de ver aqui o princípio da eficiência. Por que ele faz essa pergunta? Porque esse princípio aqui, ele foi colocado aqui. A eficiência foi colocada aqui por uma emenda constitucional, uma EC. Então, por isso que ele pergunta. Muita gente fala princípio da eficiência na administração pública, princípio da eficiência. Aí, às vezes, a gente pensa até que não está previsto na Constituição. Na verdade, ele está. Foi incluído pela uma emenda constitucional o princípio da eficiência. Às vezes ele pergunta, já vi prova que ele perguntou assim mesmo, qual foi o último princípio incluído, né, na Constituição Federal? O princípio mais novo incluído na Constituição Federal, o princípio da eficiência. Vamos lá, questão da FCC, Tribunal Regional do Amazonas, analista judiciário. Dentre os princípios básicos da administração pública, não se inclui, aqui, ó, não se inclui, não. Toda vez que você vê a palavra não em questão de prova, é só marcar. Não se inclui o da publicidade e da eficiência, errado. A partir do caput do artigo 37 acima, notem enorme campo de incidência desses princípios, pois deve ser observados que a administração, o quê? Direta e indireta, ou seja, autarquias e fundações, poderes, né? E também na sociedade de economia mista, empresa pública. Em todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, em todas as esferas, federal, estadual, municipal e distrital. Ou seja, toda a administração pública. Todo mundo que exerce ação administrativa tem que ser. Fundação Carlos Chagas, Tribunal de Contas do Estado do Ceará, analista de controle externo. Mais uma questão. O princípio da eficiência constante na Constituição da República possui caráter variável, relacionado com a finalidade de atuação da administração pública, de modo que não se aplica. Aqui, botou a letra, botou não, ele quer complicar, já marco não. Não se aplica aos entes da administração pública indireta. Já viu que se aplica aqui, ó, administração pública indireta. Tendo em vista a submissão ao regime jurídico de direito privado, que está adstrito à persecução de lucro. Errado, né? Vamos lá. Então, nós temos o LIMP, são os princípios expressos na Constituição. Se aplica a todos os poderes. Quais são os poderes? Legislativo. Se aplica até ao Ministério Público também, né? Eu falo poderes, mas, assim, inclui também. Você lembra que a gente também viu na apostila passada que o Ministério Público é quase um poder, não é um poder, mas se aplica ao Ministério Público também, a Defensoria Pública, todo mundo. Quando eu falo todos os poderes, é todo mundo, inclusive o Ministério Público. Todas as esferas de governo e esfera é União, estados e municípios, e administração direta e indireta, inclusive estatais, ou seja, inclusive as empresas públicas. E vamos de um por um agora. Lá atrás, não vou entregar a idade de ninguém, mas lá atrás, o fato de você saber isso, você já ia tranquilo para a prova. Já sei os princípios, mas agora você vai ver para cada
palavra dessa, publicidade, legalidade, tem um conjunto de informações que você tem que saber. Um conjunto de jurisprudências que você tem que saber. Um conjunto de interpretações que a doutrina já deu para isso. Então, hoje, dependendo do nível do concurso, ele não vai te cobrar que você saiba quais são os princípios. Quem foi o último a ser incluído na Constituição da Eficiência vai te cobrar se você sabe, por exemplo, eu já falei alguns detalhes, por exemplo, na moralidade. Se você sabe que o fato de a pessoa nomear um parente para secretário ou ministro não burla o princípio da moralidade, do nepotismo. Então, são esses detalhes que a gente vai estudar aqui, são esses detalhes que caem hoje em dia na prova. Né? Já avançou. Vamos lá. O princípio da legalidade está intimamente ligado à ideia de Estado de Direito. Todos estão submetidos ao império da lei. Então, CF, artigo 5º, inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Então, tem que ser em virtude de lei. A lei reina para todos, sejam particulares, seja administração pública. No entanto, o princípio da legalidade terá significados bastante diferentes nestas duas situações. Para os particulares, o princípio da legalidade significa que é lícito fazer tudo aquilo que a lei não vedar, ou seja, não proíbe. Assim, no mundo privado, as partes são autônomas e livres para agir desde que não exista proibição legal. Por outro lado, a administração pública, por força do princípio da legalidade, só poderá agir quando houver determinação, pelo menos autorização legal. Então, no caso da administração pública, é o contrário. Eu não posso fazer qualquer coisa. Ah, isso aqui não é proibido, eu posso fazer? Não, você só pode fazer o contrário, só que está permitido. Ausente a previsão legal, não será possível a atuação administrativa. Vejam, portanto, que no meio administrativo a legalidade possui conteúdo mais restritivo do que no âmbito privado. Então, vamos lá. Legalidade para os particulares. As particulares, tudo se permite se não houver proibição legal. Legalidade para a administração pública. Agente público só faz o que a lei determina ou autoriza. Em esta comparação entre o conteúdo da legalidade nos setores público e privado foi cobrado na questão abaixo. Vamos lá. SEBRASP, Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, técnico administrativo, área administrativa. Por força do princípio da legalidade, o administrador público tem sua atuação limitada ao que estabelece a lei. Correto, né? O aspecto que o difere do particular, a quem tudo se permite se não houver proibição legal. Conceito correto, o conceito, né, que a gente acabou de aprender. Pior que eu estou me esquecendo de botar um negócio aqui, ó, marcação das questões. Vamos lá. Portanto, no setor público, a lei condiciona a ação estatal, seja determinando que a administração pública tome a providência, a atuação vinculada, seja autorizando o agir, a atuação discricionária. A razão disto é bastante simples. Sabemos que o fim último da atuação estatal consiste em atender aos anseios e necessidades da coletividade, do povo. Nesse sentido, o povo, por meio de seus representantes democraticamente eleitos, produz as leis, as quais pautam a atuação estatal no sentido de concretizar a vontade popular. Por este motivo, dizemos que a administração pública somente poderá agir segundo a lei, segundo legem, nunca de forma contrária à lei, contra a lei ou além da lei, preterem leges. Isso aqui também cai bastante. Então, a administração pública só pode agir segundo a lei, não pode ir contra nem além da lei. Estamos falando em lei, mas devemos considerar o termo lei em sentido amplo, englobando o texto constitucional, os atos normativos primários, leis ordinárias, complementares, delegados, medida provisória, além dos atos normativos infralogais, ou seja, decretos, portarias, instruções normativas, resoluções. Dessa forma, ao emitir um ato administrativo, a gente deve observar não apenas a lei, mas os princípios dos decretos regulamentares e os atos normativos emitidos pela própria administração pública, como resoluções, portarias, instruções normativas, ordens de serviço. Como se percebe, apesar de alguns destes diplomas normativos não terem sido emitidos diretamente pelos representantes do povo, eles também devem ser seguidos pelo administrador público, pois, em geral, se prestam a permitir a fiel execução da lei, regulamentando-a. A título de aprofundamento, é interessante conhecer 3 princípios relacionados à legalidade, também cobrados em provas a saber. Princípio da juridicidade, princípio da primazia da lei e o princípio da reserva legal. Um a gente já estudou, o princípio da reserva legal, lá no direito constitucional. Parte da doutrina defende que, além de simplesmente seguir a lei, o administrador público deve obedecer à ordem jurídica como um todo,
cunhando-se o princípio da juridicidade administrativa, com acepção mais ampla do que o princípio da legalidade administrativa. Nesta acepção, a juridicidade seria uma ampliação da legalidade, impondo que a administração siga o direito como um todo, não se limitando à mera observância das regras previstas na literalidade da lei. Na juridicidade, a atuação administrativa submete-se também aos princípios extraídos do ordenamento jurídico. Reparem que esta ideia acaba por reduzir ainda mais a discricionalidade do administrador, já que ele passaria a seguir o ordenamento jurídico como um todo. Aqui, ó, princípio da legalidade, a administração seguir a lei. Princípio da juridicidade, a administração deve seguir o ordenamento jurídico como um todo. Veja uma questão de prova sobre o princípio da juridicidade. A FUNESP, assessor jurídico, Prefeitura de Porto Ferreira. O princípio da juridicidade está vinculado à ideia de submissão da administração a todo o ordenamento jurídico, e não somente à lei em sentido estrito. Ou seja, o que ele está colocando aqui? É que já existe um avanço dizendo que não é só observância à lei, né, às normas legais, tudo. É observância a todo o ordenamento jurídico. Ou seja, você tem que observar se não está quebrando nenhum princípio. O princípio, sei lá, do direito tributário, o princípio do direito empresarial, os princípios de todo o ordenamento jurídico. Ou seja, o administrador público ele tem que ter uma noção de todo o ordenamento jurídico nosso, né? Não pode só aplicar o que está ali, porque às vezes a lei é burra, né? E aí tem aquela crítica que às vezes até aparece na imprensa em relação aos servidores públicos. Não sei se vocês já viram, né? Vários programas de comédia fazem isso, né? Bota lá que o cara, a norma diz isso, aí às vezes é uma coisa assim simples, não posso fazer contra a norma. Você observar de forma burra a lei, né? Você vai ver o caso concreto, ver, olha, a lei fala isso, mas né, baseado no ordenamento jurídico, vou te conceder, né, essa autorização, essa licença. Seguindo adiante, há ainda uma corrente doutrinária de origem europeia, constante destaque o professor Alexandre Maza, que defende o desdobramento do princípio da legalidade em dois subprincípios: o princípio da primazia da lei e o princípio da reserva legal. Qual que cai muito, muito? Esse aqui, ó. Esse aqui você tem que estar na ponta da língua, o princípio da reserva legal. Nessa esteira, o princípio da primazia da lei consiste na face negativa da legalidade, autorizando a administração pública a fazer aquilo que não seja legalmente proibido. Já o princípio da reserva legal, com um conteúdo mais restritivo, representa o lado positivo da legalidade, reforça a ideia de que somente a lei inova no ordenamento jurídico. Neste sentido, não bastaria a administração pública não contradizer a lei. Os atos administrativos só podem ser praticados, segundo o LEGE, mediante autorização legal. A questão abaixo buscou fundir esses dois conceitos. Em decorrência do princípio da reserva legal, a administração pública está autorizada a fazer apenas aquilo que não seja legalmente proibido. Errado, né? Esse é um avanço, mas vai contra, né, vários... Isso aí seria o particular, né? Seria o particular. Mas existe essa doutrinador dizendo que já poderíamos avançar para o nível do particular. Aqui, ó, o princípio da primazia da lei consiste na face negativa da legalidade, autorizando a administração pública a fazer, aqui, ó, a fazer aquilo que não seja legalmente proibido. Só que a gente não adere a essa corrente aqui. Indo para a parte final de hoje, né? Já dá a nossa 1 hora aí de estudo. Antes de encerrar este tópico, é importante destacarmos 3 exceções ao princípio da legalidade. Quais são as 3 exceções? Medidas provisórias. Mas como assim, Edvan, é uma exceção? Medida provisória, ela tem força de lei. Então, quando eu preciso dizer que uma coisa tem força de lei, é porque ela não é lei, né? Não sei se vocês sabem, ela tem força de lei, uma medida provisória, ela não é lei. Ela só se torna lei, a gente chama de convertida em lei, quando ela é aprovada onde? No Congresso Nacional. Então, ela fica durante um período, tipo, primeiros 60 dias, né? Depois de 45 dias, depois a gente vai estudar no direito, a gente não estudou isso no direito constitucional, depois de 45 dias ela tranca a pauta, ela tem mais aí 30 mais 30, eu acho que não, é 60 mais 60 e dá 120. Se ela não for regulamentada, desculpa, não for aprovada com a Constituição, simplesmente ela cai. Ou seja, se ela fosse lei, ela não cairia. Por isso que eles dizem que ela tem força de lei, porque durante aquele período dos 120 dias ela está valendo. Então,
Se ela tiver modificado, por exemplo, um benefício do INSS, você vai conceder naquele período. Se depois lá na frente a MP não foi aprovada, caiu, perdeu. Então, é como se fosse uma exceção ao princípio da legalidade, não uma lei em sentido estrito, né? Ela tem força de lei. Então, durante aqueles 120 dias, você tem que estar atento. Estado de defesa e estado de sítio, né? Isso daqui também foi muito conversado, né, nesse período ali, lá em setembro, lá, sobre as questões dos, como é que fala? Como é o nome? Das passeatas e tal, aquelas coisas. O que seria estado de defesa, o que seria estado de sítio? Bom, para você, só para rapidamente assim, aprender, vou marcar aqui, ó, letra D, Eu lembrei isso aí, professor, que o já senhor me lembra? ensinou. Letra S, aqui, ó, sítio e defesa. É o que mais cai em prova, é isso que eu vou falar aqui para vocês. Letra D, estado de defesa. O presidente decreta o estado de defesa. D de decretar, ele decreta. E depois o Congresso Nacional, né, verifica a decretação. No estado de sítio, o presidente solicita. O presidente ele solicita ao Congresso Nacional para que ele possa implementar o estado de sítio. Então, o que mais cai é isso? Quando é que o presidente pode antes e depois o Congresso valida e quando é que ele pode depois, só depois que o Congresso valida. Tem outras coisas, mas se você pegar 10 questões de Estado de Defesa e Estado de Sítio, pelo menos 6 ou 7 é sobre isso. Porque as pessoas ficam confusas, não? O que é defesa, o que é sítio? Basicamente, as coisas são a mesma. Assim, a forma, né, o dia a dia vai ser o mesmo. A diferença é a forma como vai ser autorizado, se antes ou depois, e mais ainda, né? Qual o objetivo de cada um? Estado de defesa já diz, né? Ministério da Defesa é o quê? Um caso de guerra, alguém invadiu a gente. É só entender isso, né? Defesa. Nós não temos o Ministério da Defesa. Serve para que o Ministério da Defesa? Marinha e Exército Aeronáutico defender o país. Então, uma guerra iminente, né? Um país invadiu o Brasil. Isso aqui é o quê? Estado de defesa. E aí até faz sentido, eu não pedi autorização para o Congresso Nacional. Eu sou o presidente, eu sou o chefe supremo das Forças Armadas, eu tenho que decretar o estado de defesa. Eu vou pedir autorização para o Congresso porque estão invadindo a Amazônia lá? Não dá tempo, né? Por isso que tem que ter esse entendimento. Estado de sítio é aquelas questões, né, de calamidade, aquelas coisas todas. Hein? Tem que Vamos ver se ele explica isso mais lá na frente. Mas o que são? As medidas provisórias consistem em atos praticados pelo chefe do Poder Executivo em situações de relevância e urgência. Artigo 62. Muito embora possuam força de lei, aqui, ó, força de lei, elas não são leis, que elas podem cair. Temporariamente, e até que possam ser convertidas em lei pelo Poder Legislativo, a medida provisória não é uma lei propriamente dita. Nesse sentido, parte da doutrina chega a incluí-las como exceção ao princípio da legalidade. Por que exceção? Porque nesse período, mesmo ela tendo só força de lei, podendo vir lá na frente cair, você, como servidor público, tem que aplicar a medida provisória. Se foi concedido algum direito, né, para o cidadão, e ele chegar lá, aqui, ó, foi publicada a medida provisória ontem pelo presidente, né? Quero receber meu auxílio emergencial. Vai receber. Já foi publicada a MP, eu quero receber. Estado de defesa. Por sua vez, é uma medida que pode ser decretada, que ó, decretada, que é a D de decretada, pelo presidente da República, ouvidos do Conselho da República, Conselho de Defesa Nacional, com a finalidade de que, ó, preservar, prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave ou iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grande proporção de natureza. Acho que é isso aqui ele errou. Inverteu. Calamidade por grande proporção de natureza. Como o estado de defesa que é estabelecido mediante decreto acaba por restringir determinados direitos, sem a necessidade de uma lei. Também é incluído como exceção ao princípio da legalidade. Estado de sítio também poderá ser decretado pelo presidente da República, ouvidos do Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. É medida ainda mais gravosa que o estado de defesa, exigindo até mesmo a autorização do Congresso Nacional. De qualquer maneira, como também restringe direitos sem uma lei, o estado de sítio é incluído como exceção ao princípio da legalidade. Cara, eu vou pegar a Constituição aqui rapidinho. Eu acho que ele confundiu ali. Copiou e colou errado. Deixa eu ver se é isso mesmo.
Aí. Não é isso mesmo o texto. É o caput do artigo 136. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, decretar o estado de defesa para preservar o prontamente estabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. É esse mesmo. Pensei que tinha confundido, botando outra coisa. Vamos lá. Estado de sítio, já lemos, então vamos lá. De acordo com a Constituição Federal, a medida provisória, o estado de defesa e estado de sítio constitui exceção ao princípio da legalidade na administração pública. Correto, né? Acabamos de ver. É o SEBRASP e o concurso do IBAMA. Então, amanhã a gente continua esse princípio da impessoalidade. Não avançarmos aqui, senão já é 8h16 aqui no meu. Amanhã a gente continua no domingo. Eu vou estar de novo lá em Goiânia, eu vou aproveitar, vou dar uma, não é descansada, eu vou fazer uma prova, Luiz. E deixa eu parar aqui a gravação aqui.